pessoal, como é que vocês estão? Gente, então hoje nós vamos ter que fazer uma aula um pouco diferente, porque vocês estão vendo que eu estou sem voz, né? Então eu vou ao médico. E aí eu conversei com o Carlão para ver o que é possível, né? Então eu combinei com ele de gravar a aula para vocês hoje. E então, ao invés de termos uma aula normal, amanhã nós teremos uma aula gravada, tá, pessoal? Então, essa será a aula de vocês, dando continuidade à matéria referente à Revolução Russa, né? Então, eu tinha começado a falar com vocês a respeito da Revolução Russa na nossa aula da semana passada, né? Eu tinha comentado com vocês aí a respeito dos antecedentes da Revolução Russa, né? Dos antecedentes da formação dos partidos políticos, né? De todo aquele esquema relativo a, ao czarismo, a monarquia absolutista, né? Tudo aquilo que caracterizava a Rússia. E eu tinha falado com vocês é, que a Rússia ela vinha passando por um processo de modernização muito doloroso, né? Muito custoso. Esse processo ele já durava coisa de 60 anos e quem pagava o pato era o povo, né? E quem pagava o pato era justamente a parte mais pobre da população, né? Então, você já tinha um clima de tensão, né? Que antecedia, né, a qualquer evento militar, qualquer explosão de revolta. Né? Então você já tinha aí uma situação de tensão, e essa situação de tensão causada pela pobreza vai acabar dando origem a partidos políticos de oposição. Eu mostrei para vocês lá, Partido Cadete, Partido Socialista Revolucionário, Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata se divide e dá origem em dois grupos, bolchevique e menchevique. Esses grupos, eles não teriam força suficiente para causar um processo revolucionário, não fosse as burradas, não fosse as cagadas promovidas pela própria monarquia absolutista, né? Na verdade, quem mais colaborou com o fortalecimento dos grupos de oposição foi a própria monarquia absolutista, né? Por quê? Porque você terá um país governado por um rei excepcionalmente incompetente, cujo principal assessor, o principal conselheiro, era um camponês pilantra, bêbado e analfabeto, né? O Rasputin, o Nicolau II, era uma topeira e o seu principal assessor era uma topeira maior do que ele ainda, né? Isso nunca, não teria como dar certo, né? E problemas internacionais virão a funcionar aí como a gota d'água, né? Ó, em 1904, na verdade, a tensão entre a Rússia e o Japão já vinha de algum tempo. Eu até mostrei para vocês a semana passada um mapa que mostrava ali a proximidade entre o extremo leste da Rússia e o Japão. A Rússia compra
ou força a China a lhe vender a península da Coreia, né? Então a Rússia força a China decadente a vender aos russos a península da Coreia. E isso alarmou muito o Japão. Por quê? Porque a Coreia era encostada no Japão. E a criação de uma base naval russa, chamada Base Naval de Porto Arthur ou Port Arthur, era para o Japão uma ameaça concreta à sua soberania. Então, o que é que o Japão faz? No ano de 1904, o Japão lança contra a base russa na Coreia um ataque surpresa, um ataque, vamos usar uma expressão, é a traição, né? Um ataque sem declaração prévia de guerra, e o Japão destrói a frota russa que estava fundeada nessa base coreana de Porto Arthur, e o Japão cerca essa base depois de destruir os navios russos no local. A Rússia entra em parafuso, porque o Japão era desse tamanho e a Rússia um colosso desse tamanho. Então, na realidade, não havia como a população da Rússia não acreditar numa vitória. Afinal, o país vinha se modernizando há 60 anos, justamente em consequência de uma derrota militar para a Inglaterra e a França, as duas maiores potências do mundo. Agora, o Japão, depois de 60 anos de um processo de modernização caro, de um processo de modernização doloroso, a Rússia parte para a guerra contra o pequenino Japão. Então, você olhando no mapa a diferença de tamanho dos dois países naquele momento, era difícil acreditar em outro resultado que não a vitória russa. E aqui vocês têm uma charge de época, né? Aqui vocês têm uma charge mostrando aí o resultado da guerra. O gigante russo sendo nocauteado por um pequenino japonês, né? Um gigante russo sendo jogado ao chão por um japonês muito menor, né? Isso é bem o resumo da guerra. As forças russas mal preparadas, mal organizadas, os russos lutando muito longe de suas bases, muita dificuldade no abastecimento do exército russo, muita dificuldade de transportar pelo mar suprimentos. E o Japão lutando praticamente dentro de casa. O resultado foi catastrófico para a Rússia. A Rússia amargou uma derrota muito humilhante para o Japão, nisso que fica conhecido como Guerra Russo-Japonesa, tá? Então, para variar, a Rússia levou uma naba num conflito internacional. E aí vocês podem imaginar o impacto que isso não teve dentro da Rússia. E aí vocês podem imaginar qual não foi a reação daquela população russa que torcia, né, que estava doidinha para um triunfo,
e pelo menos, né, uma vitória externa para poder amenizar as dores internas. E o que acabou acontecendo foi uma derrota militar catastrófica. Não deu outra. A guerra termina no finalzinho do ano de 1904. O tratado entre russos e japoneses, que era um tratado extremamente humilhante para a Rússia, foi assinado no finzinho de 1904 e quase que instantaneamente, quase sem organização, trata-se de um movimento completamente. Qual que é a palavra, gente? É um movimento. Ai, gente, me fugiu aqui a expressão. Mas é um movimento que não tem liderança. É um movimento que surgiu do nada. Né? Começam a ocorrer manifestações de protesto contra o governo czarista. Essas manifestações, elas não são lideradas por qualquer grupo de oposição. E aí nós vamos. E aí o que vai ocorrer? Né? Tem uma música famosa do, do U2, né? Do U2, aquela banda irlandesa, que é Sunday Bloody Sunday, né? Que fala a respeito do Domingo Sangrento. Lembrem-se, a banda U2, essa música Sunday Bloody Sunday, é uma referência a um evento ocorrido na Irlanda em 1973. 1973. Então não tem nada a ver com o que vai acontecer na Rússia. No dia 9 de janeiro, vocês imaginam o frio que não estava. Num domingo, porque eram pessoas honestas, eram pessoas trabalhadoras. Não é esses vagabundos que juntam meia dúzia para fazer manifestação em dia de semana só para atrapalhar trânsito. Era um pessoal trabalhador, era um pessoal, era gente do povão que acabou, sob a liderança de um padre, organizando uma grande manifestação em São Petersburgo. Aquilo foi correndo de paróquia em paróquia, de bairro em bairro. De repente você tinha dezenas de milhares de pessoas combinando entre si uma manifestação pacífica no domingo, dia 9 de janeiro de 1905. Esses manifestantes pretendiam levar ao czar uma petição, uma carta, uma humilde carta, aonde eles denunciavam ao czar as péssimas condições em que viviam e pediam melhorias. Vocês sabem o que é interessante, pessoal? Isso pode parecer tolice, mas vivíamos em outro mundo. Vivia-se em outro mundo. O que eu estou querendo dizer para vocês? A maioria das pessoas, o czar, ele vivia isolado em seu palácio. Ele era visto publicamente raríssimas vezes. Então, era relativamente normal que as pessoas acreditassem que o czar ele vivia isolado do mundo e que na realidade ele não sabia qual era a verdadeira condição dos trabalhadores. Qual era a principal fonte de informação do czar a respeito da situação dos trabalhadores pobres? O czar não ia aos bairros pobres das principais cidades russas ver os trabalhadores. Então acreditava-se que ele tinha assessores e que esses assessores que eram os homens maus. O czar estaria, portanto, sendo mal assessorado
e recebendo informações falsas a respeito da verdadeira situação da classe trabalhadora na Rússia. E por aí vocês podem imaginar, né? Eles acreditavam, portanto, que o czar era apenas um ingênuo. Putz, aprenderão da pior forma. Então, manhã de domingo, 9 de janeiro, uma manifestação que reuniu mais de 100 mil pessoas. Era uma manifestação imensa, eu não lembro o número exato, mas era uma manifestação imensa, ainda mais para os padrões do tamanho da população da capital da Rússia, que era São Petersburgo, naquele momento. Essa população marchou cantando hinos de louvor ao czar e à sua família, carregando imagens de santos liderados por um padre. O que eles queriam era entregar na mão do czar, portanto, uma petição. Mal sabiam eles que o czar não estava em São Petersburgo. Eles nem sabiam que o czar passava o inverno em um palácio mais ao sul, chamado Palácio de Verão, tá? Que o czar não ficava com sua família lá onde hoje é São Petersburgo, né? Passou de nome para Leningrado, né? Hoje voltou a ser São Petersburgo. Então o czar nem estava no palácio para recepcionar uma comissão, para receber carta, petição, caralho de asa. E aí adivinha no que é que deu. O czar estava ausente, não havia como se comunicar com ele. Manifestação indo na direção do palácio. O czar não estava. Os assessores do czar não sabiam bem o que fazer. Bom, na dúvida, mete bala. Na dúvida, mete fogo. Informações desencontradas. Olha, depois da merda feita, ninguém queria assumir. Filho feio não tem pai, né? Tivessem ali arrumado um sósia do czar e enganado a população, né? Não, mete bala. E aí o que vai acontecer é que diante das portas do palácio, soldados dispararam contra a multidão. Os números são muito controversos. Mas, assim, os autores mais sérios que eu já encontrei falam em algo em torno de 1.000 mortos, entre os que morreram na hora e os que foram feridos e morreram posteriormente ou acabaram sendo pisoteados pela multidão no corre-corre infernal, nesse evento que fica conhecido como Domingo Sangrento. Domingo Sangrento de 1905. Nós não temos fotos de época, tá? Não temos fotos. Você vai ter montagens feitas posteriormente, mas fotos reais mesmo você não tem. Mas você tem imagens artísticas como essa aqui que eu estou passando para vocês. Notem o padre, né? O padre ortodoxo aqui, né? Na frente da manifestação, segurando aqui um objeto sagrado e os soldados metendo bala no povão. Aqui, né? Então, nós temos aqui uma imagem clássica, né? Representando o Domingo Sangrento de 1905. Tá? É óbvio que depois disso, esqueçam manifestação pacífica. Bobagem, né? Você imagina
que alguém ainda vai pensar em fazer uma manifestação pacífica. Depois que o. Porque as pessoas. Ah, mas não foi o Kizar que ordenou. Pá, foda-se. Né? Eu não quero saber de quem foi a ordem. A responsabilidade era do Kizar. Ele não era monarca absolutista, então ele é responsável por tudo. Tá? Então, quase que instantaneamente, a palavra que eu queria dizer, espontânea, né? Quase que instantaneamente estouram manifestações violentas em praticamente todas as grandes cidades da Rússia. Essas manifestações violentas ficarão conhecidas como Revolução de 1905. Revolução de 1905, que lá na Rússia eles também usam a expressão ensaio geral. Por quê? Porque todas as forças que participaram da Revolução de 1905 estarão envolvidas com esse movimento. Desculpa, todas as forças políticas que posteriormente estarão envolvidas com a Revolução de 1917 estarão envolvidas aqui também nesse movimento. Esse movimento acabou servindo como uma espécie de treinamento, né, para as forças de oposição ao governo monárquico absolutista, 12 anos antes da Revolução Comunista propriamente dita. Então, como é que vai ser esse movimento? Rapidamente, as forças governamentais perdem o controle das principais cidades da Rússia. O partido cadete exige do czar a formação de um parlamento. Nós teremos sangrentos combates em várias cidades, principalmente Moscou e São Petersburgo. E aqui irá surgir um fenômeno que posteriormente ficará muito conhecido. Nos locais onde os revolucionários expulsavam as autoridades governamentais, eles montavam soviets. Soviets, que é uma palavra russa para algo como comitê popular, tá? Então as autoridades eram expulsas das cidades, as autoridades eram banidas das cidades e no lugar formavam-se comitês populares que assumiam o controle de fato da administração pública. Esses comitês populares eram chamados de soviets. Posteriormente, esses soviets vão dar o que falar, tá? Mas esse movimento, chamado de Revolução de 1905, vai se prolongar pela Rússia durante quase um ano. Vejam como a briga foi feia, tá? Olha só que interessante. O czar fingiu negociar, fingiu aceitar as demandas dos grupos opositores. Claro que não a implantação do socialismo, né? Não as demandas bolcheviques, mencheviques. Mas ele concorda com a criação de um parlamento em russo, o parlamento que chama Duma, D-U-M-A, Duma. Mas por que chama Duma, Jefão? Não sei, mas chama Duma. Ele concorda com a criação da Duma e vai negociando, vai cedendo um pouco aqui, um pouco ali, até que ele consegue restabelecer a ordem. Tão logo ele restabelece a ordem, traz tropas, reprime, prende, mete bala, manda para cadeia Deus e todo mundo. Vamos traduzir então como é que a gente denomina esse comportamento do czar? Um filho da puta de marca maior, né? Um filho da puta miserável.
Então, tudo aquilo que o czar havia prometido, ele não vai cumprir. Apenas a Duma ele manteve, mas retirou do parlamento qualquer possibilidade de tomar decisões. O parlamento, e o czar fez muita questão de deixar isso claro, era apenas um órgão consultivo, era apenas um órgão de aconselhamento. Na realidade, o czar ficou puto. Por quê? Porque ele dizia que governar a Rússia era a responsabilidade que Deus tinha dado para ele. E que se ele aceitasse a criação do parlamento, ele estava cometendo um pecado mortal. Olha a linha de raciocínio desse tonto. Tá? Então ele vai conseguir retomar o controle da situação, mas ficará muito marcado, né? A população da Rússia vai pegar um ódio profundo desse cara na medida em que ele se mostrou um assassino, tá? Na medida em que ele se mostrou um bruto, né? Entre 1906 e 1914, graças à forte repressão e algumas medidas de benefício, algumas concessões que foram dadas pelo governo, a situação no país se acalmou. Tá? Então, entre 1906 e 1914, a Rússia vai viver um período de calmaria. Tá? Essa calmaria, no entanto, não vai durar para sempre. Eu falo, né? É a calmaria que antecede a tempestade. Tá bom, pessoal? É a calmaria que antecede a tempestade. Do que eu estou falando? Em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial. Gente, a minha gata tá miando. Pera lá que eu vou jogar o chinelo nela para ver se ela para de miar. Ela parou. Então eu não vou jogar meu chinelo nela, tá? E ver se pode atrapalhar a minha aula. Então, é a calmaria que antecede a tempestade, né? Porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial é um desastre coletivo. Todos, todos os países envolvidos na guerra comemoraram. As populações de todos os países europeus envolvidos na guerra comemoraram o início do conflito, porque todos acreditavam que iriam vencer a guerra. Havia uma crença generalizada, havia um otimismo, vem cá, sua chata, havia um otimismo generalizado entre todos os países envolvidos de que ele, então, os adversários, né? É como se nós tivéssemos um jogo de futebol e os dois lados apostando alto na vitória. Alguém vai ficar triste, alguém vai se lascar, né, pessoal? Então, quando se inicia a Primeira Guerra Mundial, os envolvidos, todos os países envolvidos serão varridos por ondas de patriotismo, por ondas de fervor patriótico, e a Rússia não será diferente, né? Milhares e milhares de pessoas sairão às ruas, porque havia uma crença generalizada na vitória. E a crença de que a vitória traria riquezas. A gente vai vencer e nós vamos arrancar o couro da Alemanha, da Áustria. Então, nós vamos tirar proveito, vamos resolver todos os nossos problemas com a vitória nessa guerra. E, consequentemente, naquele momento em que a guerra se inicia, o país é varrido. Isso, minha filhinha gostosa da cara preta. Todos os países, então, serão varridos por ondas de fervor patriótico. E não é de se estranhar que, naquele momento, em agosto de 1914, tenha praticamente desaparecido qualquer grupo de oposição dentro do país. Aqui nós temos, inclusive, uma imagem muito bacana, que é uma foto de época. Olha que foto
bonita, tá? E de soldados russos em 1914 se preparando. A foto é imensa, né, pessoal? Essas fotos, elas eram tiradas com muita baixa velocidade no obturador, tá? Demorava a fixar a imagem no filme. Então as pessoas tinham que ficar quietinhas, às vezes ficavam 30 segundos, 40 segundos paradas para que a imagem se fixasse no filme. Então qualquer mexidinha dava, o cachorro ficou quietinho, o sujeito aqui mexeu a cara, aqui também deu uma mexidinha, mas notem que a maioria da galera ficou todo mundo firme e forte. Por isso que nas fotos antigas dificilmente as pessoas sorriam, tá, meninas? Porque como o cara tinha que ficar meio minuto assim, não tinha jeito do sorriso ficar natural. Então, normalmente, como as pessoas tinham que ficar paradas diante da câmera, naturalmente as pessoas ficavam com um aspecto de seriedade, tá, gente? Então tá aí uma foto bem clássica, né, desse momento em que a Rússia foi marcada por essa onda de fervor patriótico e milhares de homens saíram das mais distantes vilas russas ou esqueceram suas diferenças pessoais e políticas e correram para se alistar nessa guerra que, pelo menos, o czar prometia que iria resolver todos os problemas do país. Então, agora sim, com a Rússia aliada à Inglaterra e à França, agora vai, né? Então nós vamos derrotar a Alemanha, vamos derrotar a Áustria. Então, pelo menos era isso que todo mundo imaginava. Pessoal, eu acho que nós podemos ficar por aqui, já demos um avanço bem legal, já estamos com mais de 30 minutos de aula. Eu espero que a minha garganta melhore, porque isso aqui é péssimo de fazer, tá, pessoal? Eu prefiro dar aula ao vivo, isso aqui é muito ruim, tá? Então, pessoal, a hora que a aula terminar, se vocês puderem, peguem as apostilas e deem uma olhada aí e já vão adiantando os exercícios que falam a respeito dos antecedentes da Revolução e da Revolução de 1905, tá bom? Então, por favor, já deem uma adiantada aí nos exercícios. Meninos, meninas, apostila 1, lembrando, é o último capítulo da apostila 1. Tá bom, gente? Pessoal, um beijo então. Até nossa próxima aula.